O Ministério da Saúde confirmou o segundo caso de coronavírus no Brasil, Covid-19, nesse fim de semana, e no mundo os casos não param de aparecer e já ocupam todos os continentes. Para falar mais sobre esse assunto, conversa com a gente agora a coordenadora da UTI de Infectologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, Rô Yeli. Tudo bem, doutora? Bom dia, mais uma vez, obrigado por atender a Jovem Pan. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui. Doutora, uma grande discussão que agora é feita aqui no Brasil com a confirmação desse segundo caso é se os pacientes devem ser tratados em casa ou em hospitais. Porque existe a preocupação do paciente não retornar ao hospital se tiver algum outro problema. Qual que deve ser o encaminhamento efetivo e o Brasil está no caminho certo, doutora? Na minha opinião, o Brasil está no caminho certo, sim. Primeiro, não tem por que sobrecarregar sistemas de saúde com casos que não necessitam de internação. Precisamos lembrar que as outras doenças continuam existindo, como infarto, AVC, doenças renais. Então, não dá para você ocupar um leito hospitalar sem necessidade real. Segunda questão é, geralmente o paciente na própria casa consegue seguir a própria rotina de uma forma mais segura e também reduz a transmissão intra-hospitalar. Lembrar que ambiente hospitalar tem outras pessoas que têm algum tipo de doença de base, né? O que pode facilitar, se pegar o vírus dentro do hospital, ter um quadro mais grave. Então, não há necessidade de internar quem não realmente tem gravidade que justifique. Doutora, pela experiência da senhora, com o aumento dos casos na semana passada na Europa, com alerta principalmente feito na Itália, e agora com esses dois casos surgindo no Brasil, é esperado que o número aumente aqui no Brasil. E essa medida que o governo do estado está adotando de fazer um gabinete de crise com a coordenação do professor Davi Uip, também é o caminho certo? É necessário realmente fazer uma ação como essa? Vamos lembrar que recentemente, em 2009, a gente teve a gripe suína, né, H1N1, e foi exatamente a mesma medida que foi realizada. Lembrar que em 2009 o número de casos foi muito maior. Então, o governo está sendo um caminho certo. Infelizmente, com a situação que atinge a Europa, a gente tem que esperar sim que a doença chegue aqui e talvez até chegue com uma certa força. Enquanto a doença era restrita principalmente na Ásia, era mais seguro, já que a gente proporcionalmente não recebe tantos turistas asiáticos quanto turistas europeus. Tivemos carnaval, né? Todo mundo lembra, por exemplo, São Paulo foi a cidade que mais recebeu turistas. Então, infelizmente, essa situação pode piorar. E o que a gente pode observar, outro fator que não é muito favorável, a gente está no verão não muito quente, né? Hoje, por exemplo, a temperatura máxima prevista não vai passar de 24, 25. Então, esse é outro fator não muito favorável a tentar conter essa doença. Então, sim, a gente pode preparar nas próximas semanas, o número de casos pode sim aumentar. Ô, doutora, os jornais trazem hoje que uma escola aqui de São Paulo está mandando para casa alguns alunos que aparecem resfriados, aparecem com alguns sintomas até mesmo de gripe. E, inclusive, alguns especialistas criticam essa medida. Qual que é a posição da senhora? Se qualquer aluno tiver algum problema, mesmo que leve, esse adolescente, essa criança, enfim, essas pessoas devem ficar em casa? Só me permita, a primeira coisa, a gente separa o que é quarentena e o que é isolamento. Quarentena é quando uma pessoa vem de uma área de risco, né? Nesse caso, risco para coronavírus, e volta, a pessoa é separada da sociedade e fica observando se aparece doença ou não. Outra coisa é isolamento. Isolamento é pessoas que têm doença e as pessoas são isoladas da sociedade para não continuar transmitindo a doença. Então, são duas coisas diferentes. Pelo que eu tenho observado em relação a esse caso, essa escola, o que tem acontecido foi medida de quarentena. Então, é diferente de medida de isolamento. Em relação à quarentena, a quarentena é eficaz? A gente já está observando que não é eficaz o suficiente. A cidade, Wuhan, foi totalmente fechada e mesmo assim as doenças continuam propagando, né? A casuística continua aumentando. Lógico que o tamanho da China, que a dimensão de população, era importante para evitar espalhar mais ainda. Mas a gente sabe que mesmo com doença respiratória, nenhuma medida de quarentena é suficiente. Em relação ao isolamento, então isolamento é pessoas que adoecem
e que são colocados dentro de um ambiente para não ter contato com outras pessoas. Aí sim, isolamento é justificado para evitar que essa pessoa continue propagando a doença, que não é o que essa escola está fazendo. A escola está fazendo quarentena. Minha opinião em relação à quarentena que essa escola está adotando. Primeiro, é muito difícil a gente julgar a medida que a escola está fazendo, porque afinal a escola quer proteger outras crianças. Mas é importante dizer que sabemos que essa medida não é suficiente. A gente vê, assim, os casos que tem na Europa, por exemplo, na Itália, ainda não se sabe como a doença chegou à Itália, quem foi o paciente zero. Então, não é suficiente para conter uma doença respiratória usando quarentena. Doutora, aí rapidamente para a gente fechar a nossa conversa, uma palavra para os ouvintes, espectadores, que apesar da possibilidade de aumentar o número de casos aqui no Brasil, é preciso dizer que não há motivo para pânico e as pessoas devem tomar os cuidados básicos, né, doutora? Perfeito. Primeiro, a gente ainda não tem a infecção no próprio país. A infecção que a gente tem até agora ainda são casos importados. Então, primeiro não tem nenhum motivo de pânico. A gente sabe de farmácias que já não tem álcool gel, já não tem máscara, isso não se justifique. Segunda questão medidas de higiene, medidas de cuidado, como higienização das mãos, seja com água e sabão ou com álcool gel, é mais importante ainda do que a pessoa entrar no pânico e não fazer as medidas adequadas. O uso indevido de máscara pode, ao contrário, traz uma falsa segurança e a pessoa deixa de se proteger. Só quero aproveitar que muita gente está esperando a vacina para tentar conter essa doença. Lógico, a vacina é super eficaz, né? Se a gente for ter essa vacina, se isso acontecer em breve. Mas eu quero aproveitar a oportunidade de falar. A gente tem várias vacinas que estão aí e a população não toma. Recentemente, o melhor exemplo disso é sarampo, né? O governo ainda precisa fazer campanhas de vacinação contra sarampo. Sarampo no Brasil, só esse ano já passou mais de 300 casos aqui no estado de São Paulo e as pessoas não estão tomando vacina. Então não adianta a gente ficar torcendo, recorrendo a uma coisa que não tem, enquanto a gente não usar de uma forma adequada o que já está aí. Doutora Roeli, coordenadora da UTI de Infectologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui na Jovem Pan. Bom trabalho. Obrigada, é um prazer, à disposição.